Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Hoje, na última aula, nós vimos múltiplos de um número, certo? Vocês fizeram a atividade, eu olhei todos que mandaram, tá bom? E vou mandar a correção. Hoje a gente vai ver um assunto complementar de múltiplos que é divisibilidade, certo? Esse assunto está a partir da página 73. Vejam só, é um assunto simples, tá bom? Porém tem que ter bastante atenção. Vejam, o que é divisibilidade? É simplesmente você achar os divisores de um número, certo? Aqui na introdução a gente tem, determinar os divisores de um número pode se tornar muito cansativo, principalmente se o número for maior que 100. Por isso, existem algumas regras que facilitam a execução dessa tarefa. Veja algumas delas. Então, a gente vai ver, quando você vê um número, por exemplo, 64, eu sei que esse número é 60, eu sei que esse número é 64. Eu sei que ele é divisível por 2, ele é divisível por 4, por 8, por 16, por 32 e por ele mesmo, certo? Então, como é que a gente vai determinar todos esses divisores de um número? E se esse número for grande, for 1130, como é que eu vou saber? Eu sei que ele é divisível por 2, mas existem algumas regrinhas, algumas dicas que a gente vai ver, vocês vão acompanhar e vão ter que pensar um pouquinho, que é possível você olhar um número e saber quais são os divisores dele. Se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, certo? Então, quando a gente vai ver, e existe também, a gente tem que saber, antes de entrar no assunto, que existe um divisor universal, que ele é o número 1, tá bom? O divisor universal é o número 1, por quê? Todo número é divisível por 1. Você pode dividir 2 para 1, você pode dividir 1 milhão para 1, você pode dividir 2 milhões, 1 bilhão para 1. Então, esse 1 é chamado divisor universal. Então, por isso que aqui a gente começa, olha, quais são os números divisíveis por 2? Porque por 1 eu sei que todo número pode ser divisível por 1. Pode ser ímpar, par, positivo, negativo, com zero, sem zero, tá certo? Então, a gente começa sempre a partir do 2. Vamos lá nessa introdução e vamos facilitar aqui para vocês. Veja algumas delas. Quando é que um número é divisível por 2? Um número natural é divisível por 2 quando ele é par. Somente. Então, como é que você sabe que o número é par? Quando ele termina em 0, quando ele termina em 2, em 4, em 6, em 8. Se for um número grande, 1.324.000, você só vai olhar apenas o último número. Se 4 é par, então 1.324.000 é um número par. Então, todo número é divisível por 2 quando ele simplesmente é par. Olha, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. Exemplo, 24 é divisível por 2, pois ele é par. Tá bom? E existe, então é muito fácil essa dos números pares. Existem algumas regras para os números ímpares. Vejam, divisível por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. O que são algarismos? São os números que estão aqui. Hein? Exemplo, 24 é divisível por 3, pois 2 mais 4 saiu juntado. 2 mais 4, 6. 6 não é divisível por 3? Então, esse número é divisível por 4. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 1.320, deixa eu ver, 4, 6, 1.323. Como é que eu vou saber que esse número é divisível por 3? Só eu somar, olha. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. Então, a soma dos algarismos. Então, deu 9. 9 é divisível por 3? Então, esse número aqui também é divisível por 3. Certo? Isso é uma forma de você simplificar. Chegar aqui e ver que é mais fácil você dividir 9 por 3 do que 1.323. Tá bom? Então, qual é o objetivo aqui? É você olhar um número e saber se ele é ou não divisível por 3. Divisível por 4. Olha aqui. Um número natural é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, vejam. Exemplo. 1024 é divisível por 4, pois 24 é divisível por
4. Certo? Então você vai, quando for um número grande, você vai simplesmente olhar aqui, ó, os dois últimos algarismos. Então é mais fácil você dividir 24 do que 1024 todo. Então se os dois últimos algarismos, os dois últimos números forem divisíveis por 4, então todo ele é divisível por 4 também. Outra forma de você fazer é, se um número for divisível por 2 duas vezes. Por exemplo, 16. 16 é divisível por 2 e por 2 de novo. Vamos lá. 16 dividido por 2, 8. 8 por 2, 4. Então, todo número é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4 também. Certo? E todo número terminado em 00 também é divisível por 4. É nessa regra aqui, do divisível por 4, que a gente acha o ano bissexto. Tá bom? Todos os anos bissextos, eles são divisíveis por 4. Por exemplo, 2020 foi um ano bissexto, porque 2020 é divisível por 4. 2021 já não é divisível por 4. Então, o próximo ano bissexto é 2024, que também é divisível por 4. Certo? Na página 74, a gente vai ver os números que são divisíveis por 5. O número natural é divisível por 5 quando o seu último algarismo for 0 ou 5. Esse aqui é o mais fácil de todos. Basta você olhar o último algarismo dele. Se terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Outra coisa, não quer dizer que o número, porque é divisível por 5, não é divisível por 4, não é divisível por 2. Um número ele pode ter vários divisores. Por exemplo, olha, 330 é divisível por 5, pois seu último algarismo é 0. Mas 330 também é divisível por 2, também é divisível por 3. Olha, é divisível por 2 porque é par, é divisível por 3 porque somando os algarismos eu vou ter um número que é divisível por 3. Olha, 3 mais 3, 6, mais 0, 6. 6 não é divisível por 3, então ele também é divisível por 3, por 10, por 4 não é, por 5, não é? Então, todo número que termina em 5 ou 0 é divisível por 5. Certo? 25 é divisível por 5, pois seu último algarismo é 5. 330 é divisível por 5, pois seu último algarismo é 0. Tá bom? E divisível por 6? Um número natural é divisível por 6 quando ele é par e ainda é divisível por 3, por 3 simultaneamente, ou seja, seguido. Essas duas coisas, ele tem que ser par e divisível por 3. Por exemplo, 18. 18 é divisível por 6. Por quê? Porque ele é par e ainda é divisível por 3. Certo? Ou seja, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Outro exemplo seria o número 60. O número 60, é óbvio, né? Ele é divisível por 6. Por quê? Ele pode ser divisível por 2, ou seja, ele é par, não é? E ele também pode ser divisível por 3. Porque, olha, 6 mais 3, 0. 6 mais 0, 6. 6 não é divisível por 3? Sim. Então, 60 é divisível por 3. Tá bom? Então, para ser divisível por 6, ele tem que ser par e divisível por 3 também. Agora, esse aqui tem uma regrinha bem interessante e curiosa, que é o número que é divisível por 7. O número natural é divisível por 7 quando a diferença, ou seja, a subtração entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos forma um número divisível por 7. Ou seja, 196 é divisível por 7, pois eu vou pegar o último número, o último algarismo, que é o 6, e o dobro de 6, então vai ser o dobro dele, que vai ser 12. E a subtração, se eu peguei o último algarismo, olha, qual foi o que sobrou? 19. Então, 19 menos o dobro de 6, 12. 19 menos 12 é igual a 7. Então, se o final for divisível por 7, esse número todo é divisível por 7. Vamos aplicar a regra aqui. Ó. 196. Peguei o 6, fiz 2 vezes 6, 12. Guardei aqui. Se eu peguei o 6, quem foi que sobrou? 19. Certo? Então, não deu 12 aqui. Então, 19 menos 12, 7. 7 não é divisível por 7? Então, esse número aqui, 196, ele é divisível por 7 também. Ok? Revejam essa regrinha aqui porque ela é bem interessante. Partindo do divisível por 7, na página 75 a gente vai ver os números que são divisíveis por 8. Olha,
Um número é divisível por 8 quando o número formado pelos três últimos algarismos for divisível por 8. Por exemplo, 1320 é divisível por 8, pois os três últimos. 320 é divisível por 8. Então, vejam só, essa regra aqui é para você ver números grandes. Números pequenos você já deve saber, você tem que saber que 16 é divisível por 8, 24, 48, 64. Então, quando você tiver um número grande, né, então você vai observar os três últimos algarismos. 1320, 320 é divisível por 8. Então, 1320 também é divisível por 8, certo? Quando bissexto, o que eu falei agora, aquela curiosidade, é aquele ano em que tem 366 dias. Como descobrir se um ano vai ser bissexto? Se ele for divisível por 4, certo? Aqui, olha, 2040 é divisível por 4, então será bissexto. 2015 não é divisível por 4, então não será bissexto. Tá bom? Divisível por 9 é a regrinha parecida com a divisível por 3. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Por exemplo, 180 é divisível por 9? É, porque 1 mais 8 mais 0 vai dar 9. 9 não é divisível por 9, então todo esse número aqui vai ser divisível por 9 também. Tá bom? Eu quero saber o número 27. 27 é divisível por 9? É, por quê? 2 mais 7, 9. 9 não é divisível por 9? Então 27 é divisível por 9 também. Tá bom? Vamos para a última regra, certo? Tem muitas, tem até a 25, mas hoje a gente só vai ver até o divisível por 10. Se nós tivéssemos essa aula de aula, a gente veria todas, mas hoje vamos ver os números que são divisíveis por 10. Nós vamos ver os números que são divisíveis até o 10, certo? Um número natural é divisível por 10 quando simplesmente termina em 0. Então isso também é bem fácil, né? É mais fácil do que o 5. Então 120 é divisível por 10, pois termina em 0. Tá bom? Que tem por 11, por 12, por 15, por 25. Se vocês quiserem olhar, tentarem decifrar aí essas curiosidades, beleza, tá bom? Mas hoje a gente vai ver sobre divisibilidade até o número 10. Então vejam, é bem interessante que você vai aprender a calcular essas divisões até mesmo de cabeça, tá bom? Então, revejam essa aula em qualquer dúvida e eu vou passar uma atividade para vocês no grupo, tá certo? Não deixem de fazer e me entreguem no prazo, tá ok? Qualquer dúvida estarei aqui, tá bom? Então, tenham uma boa aula, um bom dia e fiquem em casa. Tchau, pessoal. Até mais.